Nessa aula nós vamos demonstrar as equações de análise, né, que nós até já empregamos elas, vimos que ela funcionou, mas nós não mostramos de onde elas saem, né? Então a nossa intenção é demonstrar que elas efetivamente podem ser obtidas a partir das equações de síntese, né? Então nós vamos demonstrar as equações de análise a partir da série de Fourier, de tempo discreto, que é a equação de síntese. Antes, nós vamos relembrar algumas propriedades aqui que nós vamos empregar. Então a primeira delas é a de produto de cossenos, produto de senos e produto de cosseno por seno, tá? Então essas três equações aqui, elas são obtidas a partir das propriedades de soma de arco e diferença de arco. Então a soma de cossenos pode ser obtida somando o cosseno de alfa mais beta com o cosseno de alfa menos beta, tá? De modo que o produto de senos eles se cancelam aqui, eu fico com 2 cosseno de alfa cosseno de beta, né? Então o cosseno de alfa e cosseno de beta é um meio da soma, né? Se eu fizer a diferença, eu vou obter aqui o cancelamento do produto de cossenos e vou ficar com seno de alfa seno de beta somado com seno de alfa seno de beta, né? Vai ficar 2 seno de alfa seno de beta igual a diferença, logo seno de alfa seno de beta é um meio da diferença, né? E quando eu somo as duas equações de soma de arco e diferença de arco de seno, nós obtemos aqui pela mesma uma manipulação algébrica análoga, que o cosseno de alfa seno de beta é um meio da soma do seno da soma de arcos com o seno da diferença de arcos, né? Então, nós vamos ver também o seguinte, como é que nós vamos fazer essas demonstrações aqui. Nosso objetivo no final aqui é obter uma propriedade relativa ao somatório de todas as amostras de uma cossenoide ou de uma senoide. Nós vamos fazer isso, a maior parte dos casos resulta em zero. Nós vamos fazer isso usando uma analogia aqui entre soma de vetores e a soma dos cossenos ou a soma dos senos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Então aqui eu estou com os meus vetores aqui A, em que ele tem aqui o ângulo entre o eixo dos cossenos e o meu vetor é alfa. Logo, a sua projeção horizontal é o que a gente está chamando aqui de AX, tá? Então o tamanho de AX ele coincide com o cosseno de alfa, né? Se esse círculo vermelho aqui for o círculo unitário. Então a mesma coisa que eu fiz com alfa e A, e o AX e o cosseno de alfa, eu posso fazer com beta, o vetor B, BX e o cosseno de B. E também com o cosseno de gama, o vetor C, a sua projeção horizontal CX e o cosseno de gama, né? Então o que a gente percebe quando eu somo esses valores aqui, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama, vai resultar no mesmo valor de somar os vetores AX, BX e CX, certo? Então o módulo desse somatório dá igual ao módulo do somatório dos vetores. A mesma coisa acontece com os senos, só que para as componentes verticais, né? Então, se eu pegar aqui a mesma coisa que a gente fez com alfa e A, o seno de A vai estar relacionado ao AY, né? Então, o somatório dos senos é igual ao somatório dos, pelo menos em módulo, né? Ao somatório dos vetores, das projeções verticais dos vetores. Então, nós vamos usar isso pelo seguinte. Nós vamos estudar essas duas somas aqui, certo? A soma x, que eu estou chamando aqui, que seria uma espécie da soma dos componentes horizontais, que é o somatório dos cossenos de todos os valores, ó, de n igual a 0 até n-1, eu tenho um total de n valores. Então esses n valores aqui, eles estão aqui, né, no denominador. Então é similar ao cosseno que está associado à amostragem de n amostras, né, n maiúsculo aqui, certo? Então, se eu tenho n maiúsculo amostras, eu estou aqui somando todas as amostras desse cosseno, né?
É a mesma coisa aqui com o seno, tá? Mas eu estou variando aqui o K, certo? Diferentes valores de K poderão resultar em valores de soma diferentes. Nós vamos ver que a grande maioria delas vai dar zero, mas tem alguns casos especiais, que é isso que nós queremos descobrir, em que essa soma não dará zero. Esse estudo dessas somas dos senos ou cossenos são de valores em que os arcos são múltiplos inteiros da nossa frequência fundamental, né? Então aqui o W0 é a frequência angular normalizada fundamental, é igual ao W1 e é dado por 2π sobre a quantidade de amostras. Tá? O nosso interesse é para todos os valores de K de 0 até n. Tá? Veja, os valores de K, quando o K ele significa a ordem do harmônico, só vão até n sobre 2 arredondado para baixo. Tá? Mas nós vamos ver que surgirão nos cálculos que nós vamos fazer, o dobro desse ângulo, tá? E aí o dobro desse ângulo poderá dar até o valor igual a n, né? Igual a quantidade de amostras total. Então nós vamos fazer o estudo para esse caso. Então o primeiro caso, que é mais simples, é o caso em que K é igual a zero, porque a gente consegue resolver facilmente por álgebra, tá? Porque quando K é igual a zero, o somatório do cosseno com algum argumento aqui, algum produto com zero, vai dar zero no argumento e o cosseno de zero dá 1. Então a gente cai naquele caso do somatório da constante, não é isso? E o somatório da constante, basta ver quantas vezes o 1 se repete. E nesse caso aqui ele se repete n vezes, né? Se quiser fazer a conta, pode ser o último valor menos o primeiro, n menos 1 menos 0, que é o que está aqui, e somar 1, né? Isso aqui resulta em n, já que isso aqui está multiplicado por 1, que é o valor do termo, né? Já no caso da componente vertical, né, da somatória dos senos, se eu tiver aqui algum zero no argumento, que vai zerar o argumento inteiro, eu vou ter o somatório de seno de zero, só que seno de zero é zero. Então esse somatório dá zero. Tá? Então já acabamos com o primeiro caso. O segundo caso, nós temos aqui os valores de 1 até n-1, tá? Com n ímpar. Tá? Por que a gente está estudando até n-1 com n ímpar? Porque n-1 é o resultado de n sobre 2 arredondado para baixo multiplicado por 2 quando n é ímpar. Tá? E aí a gente vai ver que nesses casos aqui a gente vai ter um resultado igual para todo mundo. Né? Nós vamos aqui fazer um exemplo, certo? Um exemplo com n igual a 15, que é um n ímpar. Tá? A nossa intenção é usar um número efetivamente, mas a gente precisa que vocês extrapolem o resultado para qualquer valor de n ímpar. E nós vamos estudar então os vetores Vn aqui, que são os valores que mudam com n, tá? E são dados por um componente horizontal dado pelo cosseno de 2π sobre 15 kn, ou seja, quando o n mudar, o ângulo aqui muda e a componente horizontal muda também. E ele tem componente vertical Vyn, dada pelo seno, né? Então, na verdade, é similar a o vetor ir girando em passos de 2π sobre 15k. Tá? Então, o primeiro caso é quando k é igual a 1, certo? Então, quando k é igual a 1, o passo é efetivamente 2π sobre 15. Então, eu vou pegar o 2π, dividir por 15 pedaços. Então, eu tenho qual é o passo que eu dou quando eu vario o n. Então, quando o n é igual a 0, eu estou com o vetor V0 aqui, que é perfeitamente horizontal, porque o seno de 0 dá 0 e o cosseno de 0 dá 1, certo? E o V1 é quando eu dou exatamente um passo aqui. Então, ele estaria aqui também no círculo unitário e posicionado aqui na posição angular 2π sobre 15. Né? O V2 estaria com 2π sobre 15 vezes 2, o V3 estaria com 2π sobre 15 vezes 3 e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui todos os vetorizinhos que iam compor todos os nossos Vn aqui.
E o que a gente observa aqui na figura resultante é que do V0 até o V14 são 15 vetores igualmente espaçados e eles formam um polígono regular, né, com 15 lados, né? No caso geral, a quantidade de lados será n, né? E aí, pela simetria aqui, a gente sabe que quando eu somar todos esses vetores, vai dar uma resultante nula, que eles estão igualmente distribuídos, né, em torno do centro aqui. Então, se o somatório de Vn é zero, significa que o somatório das componentes horizontais e o somatório das componentes verticais são ambas zero, né? E aí basta-nos, a princípio, lembrar disso aqui, tá? Tanto as componentes horizontais como verticais resultam em zero quando nós temos o k igual a 1. Tá? Quando o k é igual a 2, o valor desse ângulo aqui dobra, então o V0 está aqui, e o V1 ele vai estar com uma posição angular dobrada com relação ao caso anterior. Isso vai acontecer de forma sucessiva, sempre dobrado aqui, o V2 está aqui, o V3 está aqui e assim sucessivamente. De modo que ele dá uma volta completa, chega aqui no V7. E quando ele vai completar a volta, ele pula o V0, né, a posição do V0, e vem para o V8 e assim ele dá mais uma volta, certo? De modo que as posições ocupadas pelos vetores, do V0 até o V14, são também as posições que formam pontos de um polígono regular, né? Então eles estão igualmente distribuídos em torno do centro aqui, e a resultante também daria zero, de modo que tanto a componente horizontal como a vertical são nulas, tá? Então isso aqui para k igual a 2. Com k igual a 3 a gente tem uma pequena diferença. Apenas porque o valor 3 e o valor 15, eles têm um divisor comum, tá? Que é o 3. Isso significa que existe um número pequeno aqui, menor do que 14, que é o último valor que a gente olha para n, né? N está variando aqui de 0 até 14. Então, aqui é os nossos valores de n. E existe um valor dentro dessa faixa que, quando eu multiplicar por 3, vai resultar em 15, né? Nesse caso aqui, nós sabemos que é o 5. Significa que quando ele vai dar exatamente uma volta completa, quando ele chegar aqui no V5. Então, tanto o V0 quanto o V5 resultam em vetores na mesma posição. Tá? E o efeito disso é que nós não vamos ter aquele polígono regular de 15 lados. Nós vamos estar aqui pulando os pontos do polígono regular de 15 lados de 3 em 3, de modo que sempre ficam dois pontos aqui que nunca são alcançados pelos nossos vetores, né? E todas as posições dos vetores, elas ficam com 3 vetores sobrepostos. Mas, de qualquer maneira, isso aqui também forma uma figura regular, no caso aqui um pentágono, não é isso? E fica todo mundo igualmente distribuído. Nós temos 3 vetores aqui na horizontal, 3 vetores aqui nesse ângulo, mais 3 nesse, 3 nesse, 3 nesse. Quando eu somar todo mundo, certamente o nosso resultante será nulo, de modo que tanto o horizontal como o vertical dá nulo, né? Então, os vetores formam um polígono regular com n sobre 3 lados, e esse 3 aqui, no caso, é o máximo divisor comum entre 3 e 15. Com 4 isso não acontece, então aqui nós vamos ter novamente um polígono de 20 lados e vamos ter também uma simetria na distribuição dos vetores, de modo que o resultante deles é nulo e ele tem tanto componentes verticais como horizontais nulas. No caso aqui do 5, nós formamos um polígono regular com uma quantidade ainda menor de lados, né? Porque nós vamos pegar aqui n dividir pelo máximo divisor comum entre 5 e 15 e vai dar 5, né? Então, isso aqui forma um triângulo, né? E cada vértice do triângulo vai ter 5 vetores coincidentes, né? E de qualquer forma, também tem uma simetria, né, em torno da origem. O vetor resultante continua sendo nulo de qualquer forma e nós temos aqui tanto o componente horizontal quanto vertical nulos. Então, se nós seguirmos aqui,
k igual a 6 tem um máximo divisor comum com 15, que é o 3. Então forma aqui também um pentágono, que também é simétrico e também tem as componentes vertical e horizontal nulas. E assim sucessivamente, né? Que entre 7 e 15 não, o máximo divisor comum é 1. E nós vamos ter aqui todos os pontos do polígono regular de 15 lados, que de qualquer forma é simétrico e terá tanto componentes horizontais como verticais nulas. Com 8 também. Com 9 nós temos o máximo divisor comum, que é 3, então forma pentágono. Com 10 o máximo divisor comum é 5, e aí nós vamos ter aqui um triângulo. E em todos os casos nós estamos vendo que se forma uma distribuição de vetores simétricos com relação à origem, de modo que tanto as componentes verticais quanto horizontais, quando somadas, sempre resultam em zero, né? E aqui 12, 13, 14, que é o último valor que k assume, né? Nós vamos estudar aqui o k só até n-1. Então o que é que nós descobrimos? Que se esse primeiro caso aqui, em que k está entre 1 e n-1, com n ímpar, os vetores sempre formam um polígono regular com n sobre o MDC de entre k e n lados, e isso tem uma simetria radial aí, né? E pela simetria, a soma dos componentes verticais e horizontais dá nulo. Tá? Então isso significa que nessa situação, para esses valores de k e com n ímpar, o somatório de todos os cossenos e a somatório de todos os senos, ambos dão nulos, né? Porque a somatório dos cossenos é igual ao somatório dos componentes verticais dos vetores, aliás, dos componentes horizontais, e o somatório dos senos é o somatório dos componentes verticais. O terceiro caso é o caso em que nós temos o k na mesma região, mas com n par. Ou seja, eu estou descartando o estudo por hora do caso que nós temos k igual a n sobre 2 arredondado para baixo vezes 2. Tá? Que isso aqui daria n, né? E eu vou fazer a mesma coisa, dessa vez eu escolhi um n par aqui também igual a 12, tá? E aí o ângulo muda um pouco aqui, tá? Mas a regra de formação da distribuição dos vetores aqui continua a mesma, né? Então, para o caso aqui em que k vale 1, nós temos essa distribuição aqui de vetores, que é simétrica dos vetores em torno da origem, de modo que tanto a componente vertical quanto a horizontal dá nula, tá? E aqui acontece o mesmo fenômeno, certo? Entre 2 e 12 existe um máximo divisor comum, de modo que nós não formamos aqui um polígono com 12 lados, formamos um hexágono aqui, né? 6 lados, que é 12 sobre 2. Mas, de qualquer maneira, permanece a simetria, de modo que a soma dos componentes horizontais e verticais dá nulo. Para o 3, forma aqui um quadrado, porque o MDC entre 3 e 12 é 3. Para 4 também forma um triângulo, porque existe aqui um MDC entre 4 e 12, que é não unitário, né, igual a 4. Mas permanece em todos os casos a simetria, né? Com 5 o MDC dá 1, então a gente pega aqui o polígono regular de 12 lados. E aqui tem um caso aqui que a gente pode chamar de degenerado, né, que não dá exatamente um polígono, né? Mas nós temos aqui um segmento, né? 6 valores para um lado, 6 valores para o outro. Quando eu somo todo mundo, vai dar 0 também, tá? Que é o caso aqui em que o k é exatamente metade do n. E isso pode ocorrer quando n é par. E assim sucessivamente, nós vimos que, mesmo naquele caso degenerado, que dá um segmento ao invés de dar um polígono, a simetria permanece e nós temos sempre um somatório entre os componentes horizontais e verticais nulos. Se você tiver alguma dúvida, já que eu estou passando rapidamente aqui por todos os casos, você pode dar um pause no caso que você tiver dúvida ou que você achar que tem alguma incoerência e verificar a ilustração e tentar dirimir aí a sua dúvida, tá? Mas, de fato, para todos os casos aqui, 10, 11 é o último caso, nós temos sempre um esquema simétrico em torno do centro
de modo que ambos os componentes são nulos, o horizontal e o vertical. Então isso significa que para essa região de cá, nós já estudamos o caso ímpar e agora nós estamos estudando o caso par e o somatório do seno e cosseno dá zero. Tá? O último caso aqui é quando efetivamente o valor de K é igual a N, tá? Igual a N, que é N sobre 2 arredondado para baixo, multiplicado por 2. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter o ângulo aqui entre cada amostra igual a 2π sobre Nzão vezes Nzão, que dá 2π. Então, todas as amostras, elas retornam para a origem. Então, não há simetria aqui. Na verdade, existe uma soma que se contribui a cada vetor na direção aqui horizontal para a direita. Verticalmente, eu não tenho nada. Então, o somatório dos vetores verticais aqui dá zero. E a somatória aqui dos vetores horizontais contribuem todos na mesma direção aqui e são unitários. Como eu tenho 12 vetores aqui, esse somatório vai dar um tamanho de 12, não é isso? No caso geral, vai dar um tamanho aqui de n, não é isso? Então, nós temos agora já aqui, para o caso par, o somatório dos senos efetivamente dá zero, mas o somatório dos cossenos vai dar a quantidade de amostra. Tá? Então, nós temos aqui a regra. Para o seno dá sempre nulo, e para o cosseno dá n quando o k é zero, dá zero para o k entre 1 e n menos 1, tá? E dá também a quantidade de amostras para k igual a n, o que só acontecerá quando n for par. Essa é uma propriedade que nós vamos utilizar no próximo vídeo, que efetivamente será o vídeo em que nós faremos a demonstração das equações de análise. Até uma próxima.